Hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre o livro Passos Atuais, que, embora seja um livro de tópicos, o seu conjunto manifesta princípios básicos. Quando se usa esse sistema de tópicos, nós podemos repetir certas coisas no mesmo livro, repetir certas leis de formas diferentes, embora os tópicos pareçam independentes. Existem alguns princípios nos quais o livro está baseado, como por exemplo, nós realizarmos o que é considerado impossível. Isso é uma das bases do trabalho. Porque para fazer o que é possível, todos são bons. Agora, trata-se de fazer o impossível. Trata-se de fazer aquilo que não se consegue fazer. Esse é o trabalho. Se não é vida comum, se não é caminho normal e humano. Então, uma das coisas que ressalta logo é esta: realizar o que é considerado impossível. Então, este é o tom do trabalho e do livro. E depois, nós encararmos a realidade interna como o fundamento das coisas. Isto é, não estarmos nos baseando sobre o que acontece, sobre a atitude das pessoas, sobre a crônica, mas ter a realidade interna como fundamento. Então, irmos buscar a parte interna das coisas, a parte interna das situações. E isto parece muito abstrato, mas ao longo do livro, lendo sobre várias outras coisas, nós somos indiretamente preparados para isto. Se nós nos dedicarmos realmente a cada ponto destes, veremos que trata-se de muitas energias, muitas forças que teremos que organizar em nós e que transmutar. E um outro ponto que no livro é importante é que para que se materialize uma revelação superior, não devemos considerar os limites dos seres humanos. Isto é, se nós formos considerar a nossa situação, se nós formos considerar os nossos limites, é claro que estaremos muito limitados para manifestarmos coisas superiores. Mas, quando há algo superior a se manifestar, então os nossos limites não são tão importantes, porque o que é real e verdadeiro, o que se espera, é a onipotência dos nossos níveis espirituais. Então, quando se tem que realizar algo do plano evolutivo, ninguém está contando com as nossas forças humanas, segundo o livro. Nós estamos contando é que, no momento adequado, flui os níveis espirituais, que são onipotentes. E um outro ponto muito especial no livro é que o trabalho profético, quando se ouve uma profecia, aquilo é muito diferente da previsão dos acontecimentos. Então nós podemos fazer previsões. Isto não quer dizer que sejamos profetas. A previsão apenas nos avisa de algo que pode se realizar ou não, não é? A previsão prevê. Agora, a profecia, quando nós a recebemos, ela muda a nossa atitude. A profecia nos transforma,
é muito diferente da previsão. Então, quando nós estamos diante de uma profecia, nós estaremos certamente sendo transformados. Porque a previsão é um aviso, pode ser até de caráter prático. A profecia vem para nos transformar. Quando nós ficamos sabendo de algo profetizado, com aquela energia da transformação que vem junto, nós podemos mudar a nossa atitude, nós podemos mudar o nosso rumo e transformar aquilo que foi profetizado. Então, uma profecia não é rígida, uma profecia não é fixa. Quando chega a profecia, ela vem com uma energia de transformação. E se você se transforma, aquilo que vai acontecer também se transforma. Então, segundo este livro, quando nós recebemos uma profecia, nós podemos não só nos transformar, como também mudar aquelas coisas. Vocês veem, todas as profecias a respeito desta época estão acontecendo, porque a humanidade não se transformou. Se a humanidade tivesse se transformado, eventualmente as profecias não precisariam se realizar, as profecias não precisariam acontecer. Então, este livro é também uma indicação, ou ele traz várias indicações para estas horas que nós estamos atravessando, que vocês estão acompanhando pelo noticiário, não, algumas etapas de um juízo parcial. Agora, o livro foi estruturado em 5 partes, porque cada parte tem um valor diferente, cada parte vai nos acrescentando algo e uma parte vai completando a outra, embora sejam tópicos. A primeira parte fala das ampliações do ser, as ampliações no nosso ser, que é muito importante, porque se nós não nos ampliamos na nossa consciência, nós eventualmente não estamos preparados para viver o que nos espera ou para viver aquilo que foi previsto ou profetizado. Agora, faz parte da ampliação do ser, que é o tema desta primeira parte, nós não usarmos os métodos costumeiros, não usarmos os métodos mentais para estarmos na vida e para resolvermmos as coisas, mas nos tornarmos conscientes da vida interior e irmos procurando viver e resolver as coisas segundo a vida interior, segundo aquilo que recebemos do nosso íntimo, do nosso interno. E só usar métodos costumeiros, mentais, corriqueiros, quando não tivermos outra alternativa. Então, existe a forma de você usar os métodos que todos usam, ou os métodos costumeiros para você, e existe a forma de você, a cada vez que tem que agir, a cada vez que tem que se manifestar, buscar no seu interno um método novo. Isto nos dá oportunidade de muita reflexão e, eventualmente, de nós termos até uma intenção de prestarmos mais atenção antes de estarmos usando, antes de nós estarmos aplicando os nossos métodos, aqueles métodos experimentados, não? Mas a gente procurar um método novo que pode vir de dentro para aquela hora. E nesta parte da ampliação do ser, está dito que é das regiões mais elevadas do nosso ser, é das regiões mais elevadas do cosmos que vem a luz
e que vêm as possibilidades para o mundo concreto, para o mundo físico. Então, mesmo que nós estejamos agindo fisicamente, mesmo que a ação seja aqui no plano físico, na vida externa, nós temos sempre presente que esta vida externa, este mundo concreto, este mundo humano, tudo isto que é o planeta de superfície, depende da luz que vem dos níveis sublimes, que vem dos níveis superiores. Então nós estamos sempre procurando uma coligação com esses níveis. Esta é a síntese da primeira parte, esta que fala das ampliações no ser. A segunda parte é intitulada A Travessia, e ali tem-se um trajeto. Esta travessia é um trajeto de um ponto a outro da consciência. E nesta parte se manifesta o cuidado, se manifesta o respeito que as consciências superiores têm por nós. O quanto as consciências superiores são cuidadosas quando nos tratam. O quanto a consciência superior respeita o nosso ponto, respeita a nossa situação, coisa que nós não estamos muito habituados a fazer com os outros. Se nós prestássemos atenção como a consciência superior nos respeita, como a consciência superior tem paciência conosco, como a consciência superior nos desperta com respeito, com cuidado, como não nos invade, como não força. Então, nós iríamos aprender bastante com esses impulsos que vêm de dentro. E muitas vezes, quando é um impulso, quando é uma orientação assim um pouco diferente, ou quando o nosso interno nos manda algo inusitado, que exige muita adaptação no nosso consciente, que exige muito trabalho. Então nós vemos o quanto aquilo é apresentado com cuidado, o quanto aquilo vem lentamente. Muitas vezes leva-se uma encarnação inteira para receber algo que realmente nos transforme. Aquilo é porque o ser interior, porque os níveis internos tiveram cuidado conosco. Então você diz, como aquilo é lento, como aquela pessoa demora, porque a consciência superior está tendo cuidado com aqueles veículos, não está pedindo para aqueles veículos muito mais do que ele está habituado a dar, do que ele está habituado a fazer. Então isto é a travessia, mas nós podemos desconfiar disto, não? E nos oferecer para caminhar um pouco mais rápido. E aí esses impulsos internos começarão a ser mais decisivos, mas para isso precisa que a gente dê autorização, que a gente se disponha a isto, porque nós somos um conjunto de corpos, nós somos um conjunto de materiais. E a consciência superior leva em conta esses materiais, leva em conta inclusive o estado desses materiais. Então a consciência superior pode colocar um de nós numa certa situação crítica, para que a gente se decida, e pode colocar um outro não em situação tão crítica, porque aquele outro não tem estrutura, porque aquele outro não resistiria, aquele outro não suportaria. Isto é visível quando estamos diante de vários processos, quando estamos diante de várias pessoas. Há, portanto, uma possibilidade da vida interior se tornar consciente e dar até rumos para a nossa vida externa. Porém, ela vai ter sempre muito cuidado conosco. A terceira parte do livro é intitulada Sintonia com o Real, que são
verdades sobre determinadas situações, que são estímulos sobre determinadas situações. E como quer nos sintonizar com o real, como quer nos colocar diante da realidade, para que nós tenhamos consciência em que planeta estamos, em que situação estamos dentro deste planeta. Então existe lá um tópico que não é muito longo, que não insiste muito nisso, que é para dar possibilidade de alguns não notarem. E para aqueles que devem notar, notarem, não? Este toque muito real, que é o seguinte: este planeta Terra, onde nós estamos, não pôde assegurar que o cumprimento do plano evolutivo se desse na sua superfície. Então, o plano evolutivo tem dificuldades de se aplicar na superfície deste planeta, porque o planeta não pôde assegurar isto. O planeta, como planeta, não teve forças para assumir isto. Então, na sua superfície, onde existem almas menos preparadas, o plano evolutivo corre o risco de não acontecer, corre o risco de não poder ser aplicado. Isto é muito delicado e nos dá uma certa responsabilidade, além daquela que conscientemente temos. Porque, no fundo, se nós quisermos assegurar que o plano evolutivo se cumprirá em nós, nós temos que colaborar com isto, porque o planeta não tem a força suficiente para fazer esta humanidade cumprir o plano evolutivo. E se vê por esta humanidade que está aí, não é? Se vê por que esta humanidade está assim, porque o planeta não tem a possibilidade de fazê-la cumprir o plano, como os seres dos outros planetas todos cumprem, porque os planetas têm estes seres, não, como parte do seu conjunto de forças, e tudo vai junto. Não há possibilidade que a humanidade de Júpiter, a humanidade de Vênus, a humanidade de Mercúrio, que não é uma humanidade física, não há possibilidade que esta humanidade não cumpra o plano nesses planetas. Mas esta aqui corre este risco, porque o planeta não tem esta força de fazê-la cumprir, ou não teve a força de inseri-la de tal maneira que o plano se cumprisse como é cumprido em todos os outros mundos. Então, o relacionamento da humanidade, ou o relacionamento nosso, individual, para aqueles que buscam não um relacionamento interno, o nosso relacionamento e o relacionamento humano com a consciência interna do planeta, esta convivência da consciência humana com a consciência interna do planeta, isso é instável. Isto não é uma situação estável. Então tem horas que a consciência humana pode estar afinada com o propósito do planeta, com aquilo que deve acontecer no planeta. Mas isto não dura muito e de repente desafina. De repente desafina e vai para outra direção. E essa relação e essa segurança de que a nossa consciência como seres humanos está sintonizada com a consciência do planeta, isso não só é instável, como também é muito inseguro. É muito inseguro isto, não é nada garantido. E é muito indefinido também, isto não é claro. Então, a transformação que está se dando no planeta atualmente, nós ouvimos falar, não é? Que estamos numa fase de transformação, que o planeta está em transição. Então, esta transição do planeta é em muitos sentidos, em muitos setores, este planeta está
passando por uma transição. Mas a transformação do planeta neste sentido, e que este livro anuncia, a transformação deste planeta será no sentido desta humanidade, ou será no sentido destes seres humanos recuperarem esta situação de estarem sintonizados com o planeta. Então, é o planeta que está passando por uma mudança, o planeta está passando por uma transformação que vai resolver muitas coisas, inclusive isto, desta humanidade poder sintonizar com ele de uma forma estável, de uma forma segura, bem definida. Quando isto acontecer, e vai acontecer, o planeta está em transição para isto. Quando isto acontecer, a energia espiritual que os seres humanos podem receber e canalizar, porque qual é a diferença entre os seres humanos e os animais, e os vegetais e os minerais? Além de tantas diferenças, é que esses reinos não podem canalizar a energia espiritual para o planeta e nem recebê-la diretamente. A diferença entre a humanidade e os outros reinos é que esta humanidade pode receber esta energia espiritual. Ela pode receber e ela pode irradiar esta energia espiritual. Com esta transição que o planeta está fazendo e com esta maior coligação, com esta maior ligação da humanidade com a vida deste planeta, com a consciência deste planeta, o que vai acontecer é que a humanidade, ao receber esta energia espiritual, vai trazer esta energia espiritual para a vida material. Então, esta humanidade está destinada, permanecendo neste planeta, e o planeta se transformando, a trazer esta energia espiritual até a vida material e a começar uma espiritualização desta matéria planetária. É por isso que o despertar das almas e o despertar das mônadas, o despertar dos espíritos é tão importante, porque um espírito desperto, uma alma desperta, um ser desperto, pode canalizar a energia espiritual que ele recebe, a energia espiritual diante da qual ele é um imã, ele é um canal. Ele tem condições de receber isto e de introduzir isto na matéria. E isto já está acontecendo no processo do planeta, no sentido do planeta estar se preparando, estar passando por uma transição. E a humanidade da superfície, ou os seres humanos, vão fazer este serviço antes que esse ciclo termine. Porque esse ciclo está quase no fim, não? Isto é evidente. Mas antes que esse ciclo termine, estes seres humanos, esta humanidade, estará cumprindo esta tarefa, estará nesta função, e é então que o ciclo terminará. Este ciclo, que já está bastante maduro, não pode terminar enquanto esta humanidade não estiver nesta canalização e não começar já a passar para os planos materiais, para toda a matéria, esta energia espiritual. Aqui, então, este grau de humanidade cumpriu um ciclo. E daí por diante, esta humanidade entrará numa outra etapa. E vamos ver, então, qual será a sua tarefa. Isto o livro não diz. Então, qual será esta tarefa? Depois que ela cumprir esta etapa. O quarto tópico do livro, a quarta parte, chama-se Novos Tópicos para Reconhecimentos. E nesses tópicos se diz que o trabalho interno da energia é muito eficaz, porque a energia não é violenta. O livro compara a energia a gotas d'água caindo sobre uma pedra,
caindo sobre uma rocha. Então é assim que a energia nos trata, é gota a gota, gota a gota. E embora aparentemente nada aconteça, porque vocês imaginem, a gotinha caindo na pedra, não é? Quanto tempo isto vai levar? Tempo não esse do relógio, quanto tempo interno isto vai levar? Mas, embora aparentemente não esteja acontecendo nada, numa daquelas gotas que cai, de repente abre-se uma porta. Abre-se uma porta e começa a manifestação de padrões superiores. Então veja como o ser humano é tratado. O ser humano, para começar a manifestar um padrão superior, para começar a manifestar uma energia superior, então esta gotinha caiu sobre aquela pedra que ele é, não? Sobre aquela matéria, aquela gotinha caiu, e quando parece que não estava acontecendo nada, um dia cai uma outra gotinha, uma porta se abre e ele manifesta um padrão superior. Então, veja como é o nosso processo diante da energia, o nosso processo diante desta evolução. Os nossos corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico etérico, não têm muita clareza desse processo. E mesmo quando esse processo nos é descrito bem claramente, esses corpos têm uma certa dificuldade de reconhecer isto. Reconhecer porque é um processo muito lento, muito cuidadoso, que ele não se dá conta de tão lento que é, de tão extenso que é em tantos ciclos de vida. Mas ele pode ter vislumbres disto. De repente, os corpos quer dizer o consciente do indivíduo, a parte consciente do indivíduo. De repente, a parte consciente pode perceber isto, pode perceber e ajudar que essas transformações aconteçam. Porque enquanto os corpos não perceberem isto, esta gotinha fica caindo lá sobre a pedra e não há consciência de nada. Então veja, quem parece que não está caminhando, quem parece que não está andando, quem parece que não reage, quem parece que não se transforma, aquele está recebendo a gotinha. Não existe nada parado. Você que tem que ser paciência, porque um dia cai uma gotinha ali e aí ele manifesta outra coisa. Porque os corpos não têm noção deste processo. Os corpos não estão despertados para isto. Os corpos eventualmente estão esperando o milagre. Os corpos dizem, eu sou assim, eu não consigo me transformar. Claro que você não consegue se transformar. Aquelas gotas não desceram séculos suficientes ainda para você, de repente, romper aquela pedra e chegar a um novo padrão. Você tem mesmo que ter paciência. Você está sendo trabalhado, embora pareça que você não mude. Vocês não veem quanta paciência nós temos que ter com certas pessoas? Certas pessoas que fazem sempre as mesmas coisas e parece que não saem do lugar. Existe até um símbolo dessas pessoas no reino animal, que são as tartarugas, né? Um símbolo dessas pessoas no reino animal. Então, isto é uma aparência, porque mesmo naquilo que parece que não muda, mesmo naquilo que parece que confirma sempre as mesmas qualidades, ali também está caindo a gotinha. Ali este processo está acontecendo. Os corpos não podem conter todas as qualidades que esta fonte divina interna tem para lhes dar. Então, isto flui para os corpos, mas não na sua totalidade. De forma que enquanto existem corpos, enquanto a alma está em corpos, uma mente
um corpo astral emocional, um corpo etérico físico. Isto, mesmo que absorva esta energia, mesmo que se abra e mesmo que a alma o trabalhe, os corpos não têm a possibilidade de receber tudo o que está disponível. Então nós temos um potencial no nosso alto ou dentro do nosso ser, nós temos um potencial muito maior do que isto que os corpos podem expressar. Então, por mais que nós, como eus conscientes, por mais que nós, como pessoas, queiramos expressar o que temos dentro, aquilo que o Espírito tem para nos mandar, aquilo que a mônada, que a alma tem para nos mandar, os corpos têm uma determinada capacidade de receber, têm uma determinada capacidade de assimilar e de ficar com isto. Não tem mais do que uma determinada capacidade. De forma que o nosso interior, a nossa essência, aquilo que nós somos dentro, isto pode se manifestar nos corpos até certo ponto. Estando em corpos, não pode manifestar completamente, não pode manifestar totalmente. E é por isso que no nível consciente, é por isso que no nível pessoal, é por isso que em nível de corpos, a mente, o emocional, o físico consciente, estes corpos têm que aprender a ter humildade e a ter fé. Porque sem humildade e sem fé, fica muito limitado este fluir. E fica muito limitado, fica mais limitado ainda o que se recebe. Então, no plano consciente, no nível consciente, nós teríamos que estar muito atentos para a humildade, teríamos que estar muito atentos para isso, para a modéstia, para a humildade, para a fé que isto se realizará. Estes corpos têm que ter esta humildade, estes corpos têm que ter esta fé, que é para que isto possa se realizar um pouco mais, para que isto possa se realizar até o ponto que a gente possa servir ao plano evolutivo, porque senão fica um fluir, fica uma qualidade vinda do alto só para uso do indivíduo, só para uso dos corpos, só para resolver a vida dele. Mas isto tem que vir para o plano evolutivo, isto tem que vir para nós conseguirmos cumprir este plano evolutivo ou partes deste plano evolutivo. E os corpos têm que ter muita humildade para poderem receber tudo o que está disponível para eles agirem, para eles doarem, para eles se manifestarem. Então a consciência de um indivíduo, a consciência anímica dele, ou mesmo a consciência mental, pode vislumbrar as próprias possibilidades. Mas na hora de executar, o corpo, ou a mente, ou o corpo físico, se não é humilde e se não tem fé, recebe aquilo em parte. Então tem um nível do indivíduo que fica muito achando estranho tudo isto e que fica muito frustrado e diz, mas eu percebo o meu potencial, eu percebo o quanto eu poderia fazer, eu percebo o quanto eu poderia ajudar, o quanto poderia ser manifestado através de mim, eu percebo, mas os corpos não conseguem absorver. E é só quando o corpo consegue realmente absorver que ele consegue agir. Então tem aqui um estado que é do nosso consciente, mas este estado tem a ver com o corpo, tem a ver com o estado dos corpos. Então, se nós, dentro de um corpo físico, por exemplo, alimentamos a vaidade, não é? Não tem pessoas que alimentam a vaidade no corpo físico? Este corpo no qual a vaidade é alimentada, este corpo vai ter ainda mais dificuldade para absorver isto. Porque se alimentou a vaidade dele, se alimentou esta situação
dele exibir o que não é. Há pessoas que querem até transformar o rosto, transformar o corpo. Quer dizer, alimentar algo no corpo que inibe cada vez mais o corpo de receber isto. Vocês devem ter notado, não? Que os seres mais avançados e os seres que compreenderam este mecanismo e que trabalham para este mecanismo, o quanto estes seres são simples do ponto de vista físico, o quanto estes seres não interferem no corpo, o quanto estes seres não têm a menor intenção de exibir um corpo que não é aquele, de exibir um rosto que não é aquele, o quanto estes seres são simples. Vocês veem, não é? Pela história e por aqueles seres que foram conhecidos, não? Como seres de uma certa consciência. O quanto eles são simples, o quanto eles deixam o corpo ser como é. Apenas ele é higienizado, ele é mantido, ele é alimentado, ele tem que fazer os exercícios que precisa, mas mais do que isto, você está alimentando no corpo uma situação que vai dificultá-lo para reconhecer isto que vem do alto, isto vai dificultá-lo. E se ele percebe alguma coisa, ele tem dificuldade em receber mais. Então recebe só um tanto. E além daquilo, os corpos não conseguem manifestar. E a consciência da pessoa dentro daquele corpo está muito frustrada. Está vendo o quanto esta limitação acontece. Mas esses que chegam a perceber isto, precisam controlar esses atos que fazem diante do corpo, ou diante dos corpos, do emocional, do mental e do físico, que vai alimentar a vaidade desses corpos. Precisa ver onde é que esses corpos ficariam vaidosos. O que é que esses corpos gostariam de receber para se sentir importantes? Então, você que está percebendo isto, não dê isto para o corpo. Não cultive isto, porque você vai limitar a capacidade daquele corpo de receber mais energia do que aquilo que ele está recebendo. A consciência externa, este eu consciente, não tem que amar este corpo. Este ser consciente, esta consciência, este lado consciente, tem que respeitar este corpo, tem que saber tratar este corpo com cuidado para não alimentar nele a vaidade, tem que saber tratar este corpo, ser grato a este corpo por ser hóspede desse material, porque isto é matéria tirada do reservatório geral dos átomos materiais. Então, estamos hospedados aqui e temos que ser gratos aqui. Mas o amor é pela fonte, o amor é por aquilo que está animando o corpo. Então o corpo recebe amor também, mas através da fonte. Você cumpre com o corpo as suas tarefas. O corpo precisa de alguma coisa? É correto? É isto mesmo? Você dê. Você cumpra a sua tarefa com o corpo. O amor é pela fonte que o inspira, é pela fonte que o move. O amor é pela alma, o amor é pelo espírito, o amor é por esta energia que está fluindo através do corpo. E é aí que o corpo recebe o amor. Você dá o amor para a fonte e a fonte continua fluindo, ele recebe a da fonte. Ele recebe um amor filtrado, ele não recebe o seu amor diretamente, porque o seu amor diretamente poderia confundi-lo, poderia deixá-lo vaidoso. O seu amor por ele, pelo aspecto dele, poderia deixá-lo vaidoso e aí o impediria de receber mais do que recebe. Então este amor é por aquilo que o habita, é por aquele espírito, é por aquele ser que está dentro dele. E se este ser que está dentro dele recebe o seu amor, é ele que passa isto para o corpo. E aí o corpo fica totalmente equilibrado com aquilo que deve se passar entre você e ele.
É assim que o corpo fica realmente equilibrado. Não há corpo equilibrado por outras linhas. Não pode haver. O corpo equilibrado é aquele corpo que recebe o seu amor, é aquele corpo que recebe a sua gratidão, que recebe o seu sentimento através daquilo que está dentro dele. Vocês percebem esse mecanismo, não? Vocês percebem a mudança de tomada? Vocês têm que tirar a tomada de uma corrente e pôr numa outra para mudar esta situação, para dar um passo. E este é o passo atual. Este é o nosso passo atual diante da nossa situação humana. Bem, a reabertura das portas é o outro item que este livro propõe. Há no universo um equilíbrio natural que na Terra foi rompido pelo homem. Então, na Terra, o homem rompeu um certo equilíbrio, e não precisamos estar falando disto aqui, porque isso está em todos os jornais. Então, na Terra, o homem rompeu um certo equilíbrio. Mas existem formas de reencontrar este equilíbrio. Existem formas. Mesmo que em certas regiões parece que não é possível. Existem formas de nós encontrarmos o equilíbrio perdido. Não na superfície toda a esta altura, mas em algumas regiões da superfície, ou em alguns lugares da superfície. Então há certos lugares físicos da superfície onde este equilíbrio pode ser reencontrado e outros lugares onde não pode, ou pode menos. E aí nós teríamos que ter muita entrega para eventualmente sermos conduzidos temporariamente ou sermos conduzidos por um período maior para uma destas áreas que facilitem este reequilíbrio, para nós podermos colaborar no reequilíbrio planetário. Neste momento, por exemplo, seria um grande desgaste, uma grande perda inútil de energia, nós queremos ir trabalhar no reequilíbrio planetário em certas áreas do planeta, que estão completamente tumultuadas e completamente desequilibradas. Mas nós podemos sim, se estamos realmente buscando este reequilíbrio, fazer um contato esporadicamente ou por um tempo mais longo com alguma área do planeta onde este reequilíbrio é facilitado. Então muda completamente a nossa noção de turismo, desculpem esta palavra, palavrão, não é? Um dos maiores palavrões de hoje. Então, existem certos lugares do planeta, existem certas áreas do planeta nas quais nós podemos, a uma certa altura, chegar por um tempo, fazer um contato. E quando acontece isto, quando acontecem estas viagens, isto é em função de você encontrar ali a chave para ir ajudando o equilíbrio do planeta a se restabelecer. Então você não vai parar numa área equilibrada por mais ou menos tempo, ou numa área onde o reequilíbrio é possível, que isto pode ser uma região, isto pode ser uma casa, isto pode ser a casa de alguém, isto pode ser um local pequeno ou maior, não importa. Mas ali há possibilidade de se restaurar um equilíbrio. Então você é levado para lá, ou levado fisicamente para lá, ou entra em contato com aquela área de alguma maneira, telepaticamente, astralmente, ou mesmo etericamente, ou mesmo fisicamente. Num local cuja aura haja uma vibração superior, e essa vibração superior de um local depende também do subsolo daquele local, depende dos seres não físicos que estão eventualmente no âmbito daquele local.
Então, aqui são várias coisas que jogam, várias coisas que contam. E, embora dentro das leis planetárias atuais o equilíbrio esteja muito prejudicado e, sob certos aspectos, em certos lugares, este reequilíbrio não é possível antes de uma purificação geral, em certos lugares, em certas áreas, em certas circunstâncias, este reequilíbrio é possível. Então, veja o quanto nós temos que entregar os nossos movimentos, quanto nós temos que entregar as nossas posições, quanto nós temos que entregar o lugar onde nós nos encontramos, porque de repente nós podemos ter chegado em um ritmo de reequilíbrio que aquele lugar não possa ajudar. Naquele lugar você já alcançou o equilíbrio no ponto máximo. Você tem que trocar de lugar, você tem que trocar de área, você tem que entrar em contato com outros locais. Então, esta entrega dos próprios movimentos é muito importante. Onde eu devo estar? Isto é uma pergunta que hoje em dia nós devemos fazer o tempo todo. Onde é que eu deveria estar? Fisicamente mesmo, onde é que eu deveria me encontrar? Para onde eu devo ir? Ou para onde não devo ir, não é? Onde devo ficar? Onde não devo ficar? Isto é uma pergunta que tem que entrar no nosso mecanismo de busca. Nós estamos tão preocupados em fazer a busca espiritual, tão preocupados em buscar aquilo que temos que encontrar. Será que fazemos esta pergunta tão simples? Onde é o meu lugar? Simples nesta pergunta. Onde é o meu lugar? Onde é que eu devo estar? Mas sem querer estar em lugar nenhum, né? Obviamente, porque se você tem uma vontade secreta, escondida de estar em algum lugar, parece que a resposta é aquela. Você tem que estar perguntando mesmo, qual é o meu lugar? Onde é que eu devo estar? Mas você não tem que ter nenhuma preferência para isto funcionar. Porque o seu reequilíbrio e o seu serviço no reequilíbrio do planeta, neste momento, depende também disto. Depende de onde está a sua mente, em que lugar mental que a sua mente está, em que lugar astral o seu corpo astral está, ou até em que lugar físico o seu corpo físico está. E uma pessoa pergunta na página 62 do livro, o que quer dizer isto? Os seres que assumem transitar pelo caminho espiritual se tornam verdadeiros ímãs. Ímãs é aquilo que atrai, não? Então, se você está no seu caminho, se você está no caminho, você está atraindo outros para o caminho. O caminho dos outros não é o seu. Mas você, como imã, você está se tornando um ponto de atração. Então, quanto mais você se confirma no caminho, mais você tem condições de atrair outros para o caminho. Então, você se transforma num ponto de atração quando você realmente está no caminho.